Eu já vou começar o sermão chorando. Você sabe que todos nós passamos por lutas muito grandes. E quanto mais Deus quer realizar na nossa vida, mais lutas a gente enfrenta. Eu já pedi demissão para Deus muitas vezes. Eu disse para Deus: Senhor, me erra. Mas Deus escolhe a gente para fazer a obra dele. E talvez você esteja aqui vivendo uma luta na sua vida, de portas fechadas e portas abertas. Tem gente que existe só para fechar a porta para a gente. Tem gente que, se pudesse, nos matariam. Por isso que no Salmo 128, o salmista diz, Salmo 124, ele diz: se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, Israel que o diga. Teriam passado por cima da gente, teriam engolido a gente. E eu quero falar hoje aqui, porque essa semana foram tantas as lutas, e o povo também chega. Minha psiquiatra já me disse várias vezes: pastor, o senhor já deixou de ser onipotente? Eu falei: não só, doutora, mas agora o pessoal da igreja quer que eu seja onisciente, que eu saiba de tudo, onipresente, que eu esteja em tudo quanto é lugar. E eu estou ficando doido, porque eu não tenho como resolver. Ou Deus resolve para a gente, ou a gente não consegue viver. Eu queria ler com você Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8. Só isso. Eu quero falar sobre o Deus que abre portas e fecha portas. Amém? Esse é o seu Deus. Seu Deus. O nosso Deus. Apocalipse capítulo 3, 7 e 8. Vamos ler juntos? Bem diz? O que diz? Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém. Eu quero meditar com você nessa tarde sobre esse Deus que abre portas e fecha portas. Há situações na minha vida e na sua vida que parece um beco sem saída. Não tem saída. São circunstâncias que a gente enfrenta na área de empreendimentos, na área de relacionamentos, que diz: não tem jeito, nós não vamos conseguir. Outra figura que a gente poderia usar é que você chegou no fundo do poço. E louvado seja Deus por isso. Porque quando a gente bate a bunda no fundo do poço, não tem mais para onde ir. É só para cima. Talvez você esteja assim, vivendo uma situação difícil, complicada, e diz aqui: só Deus para resolver. E eu me lembro do reverendo Josué Rodrigues, que ele tinha um hino muito bonito. Ele diz: portas abertas e portas fechadas para Deus são a mesma coisa. Tem hora que Ele fecha a porta para a gente. Tem hora que Ele abre portas para a gente. E aqui nesse texto, eu queria destacar 3 lições. Primeiro, essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Quem é que tem a chave?
é Jesus. Ele é soberano. É Ele quem abre e é Ele quem fecha. Você tem que crer na soberania de Deus. Você tem que crer que tudo está sob o controle de Deus. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele tem a chave. Ninguém tem a chave. O diabo não tem a chave. As pessoas não têm a chave. Ninguém tem. Eu me lembro quando a gente foi... Nós ganhamos esse terreno aqui. Uma área da IPB de 3.000 metros. E não podia construir templo aqui, igreja aqui. E eu fui numa briga danada com a SAAP, com todo mundo. Eu disse, pastor, o senhor não pode construir igreja aqui. Eu falei, o que é que pode? Museu. Eu falei, museu tem auditório? Tem. Igreja pode cultuar no museu? Pode. Então virou museu. Aí depois veio uma luta, uma perseguição tremenda. Ninguém queria que existisse uma igreja aqui. Se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus tem a chave. Ele tem a chave. Ele tem a chave. Segundo, o texto nos diz que Ele tem a chave para abrir e para fechar. E aquilo que Ele abre, ninguém fecha. E aquilo que Ele fecha, ninguém abre. Estou vendo o Ricardo ali. Estão fechando as portas para você? Estão perdendo tempo. Não adianta perseguir crente. Não adianta perseguir a igreja. Os homens tentam fechar as portas. Os homens tentam entulhar os nossos poços. Mas o Senhor está conosco. Ele tem a chave. Então creia nisso. Creia nisso. Estava dizendo, chegam uns casos para mim aí de casamento que não tem jeito. E eu digo, meu irmão, o que você quer que eu faça? Você mata o cara, ou você mata essa mulher, ou larga, porque eu, como pastor, não tenho o que fazer. Só Deus para quebrantar corações, só Deus para restaurar casamentos, só Deus para mudar vidas. Não tem jeito. Agora, o que eu acho interessante aqui é que Deus, Jesus tem a chave, é Ele que fecha e quem abre, mas Ele diz assim, eu conheço as tuas lutas, eu conheço as tuas obras, e eis que tem um posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e eu sei que tens pouca força. Que coisa linda. A porta está aí, eu abri, mas eu sei que você é fraco. Eu sei que você é fraco. Mas é bonito, porque ele diz assim, mas você tem guardado a minha palavra e não tem negado o meu nome. Presta atenção, todos aqueles que honram o Senhor serão honrados por Ele. Se você o negar, Ele não negará, porque você é infiel, mas Ele permanece o quê? Fiel. Tem muita coisa na minha vida e na sua vida que nós estamos emparedados, encurralados, e Deus precisa abrir o quê? Uma porta. Mas vamos lá. João, capítulo 10, versículo 9. João 10, 9. Esse Jesus que tem a chave da porta, Ele é a porta também.
Veja o que ele diz, João 10, 9. O que ele diz? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. Então veja bem, Jesus é a porta do céu para nós. Todas as portas podem estar fechadas para você, mas a porta do céu está aberta, porque Jesus é a porta. E é tão bonito esse versículo, porque ele é a porta da salvação. Será salvo. É a porta para a liberdade. Entrará e sairá. É a porta para a satisfação da alma. Achará o quê? Pastagem. Achará pastagem. Jacó estava vivendo um momento muito difícil da sua vida. E Jacó é um crente sem vergonha como eu e você. O nome dele é trambiqueiro. E Davi diz, o Deus de Jacó está conosco. Ele é o nosso refúgio. Ou seja, nós somos fracos mesmo. No momento mais difícil da vida de Jacó. Veja lá em Gênesis capítulo 28. Jacó saiu de casa, dormindo ao relento. Gênesis 28, 12. Ele deitou, e não deitou num travesseiro de espuma, o travesseiro dele era uma pedra. E ele sonhou. E o que é que diz? E sonhou. Vamos ler juntos? Eis posta uma escada, cujo topo, e os anjos de Deus, uma porta no céu. E ele vai dizer, versículo 16 e 17, lê comigo de Gênesis 28, o que ele diz lá? Despertando Jacó do seu sono, declarou, na verdade, eu não sabia. E temendo disse, quão temível é este lugar, a casa de Deus, a porta dos céus. Louvado seja Deus. Nos momentos mais difíceis da vida do crente, Deus abre uma porta no céu. Para nós. Essa porta é Jesus. Esse texto é usado no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 51, veja lá, Evangelho de João, capítulo 1, 51, quando Jesus se revela a Natanael, diz assim, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quando eu e você, nós estivermos passando por lutas, por encruzilhadas da vida, nós vamos ver o céu aberto, e Jesus sendo a nossa porta. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo. Eu fico pensando assim, como é que Deus abre portas para nós? Na sua soberania, Ele planejou e executou o plano da salvação. Jesus veio à terra para que nós pudéssemos ir para o céu. Ele é o novo e vivo caminho, a presença de Deus. Significa que todas as portas do mundo podem se fechar para você, mas as portas do céu, da sala do trono, está aberta para você. Você pode entrar. Você pode entrar.
Segunda coisa que eu acho interessante na Bíblia é que Deus, Ele também abre portas de corações. Às vezes você pega um relacionamento conjugal, os corações estão tudo duro, fechado. Não tem conselho bom de pastor que serve. As pessoas se tornam coração de bronze. Porque o Deus que endurece, eu já preguei um sermão aqui, Deus endureceu o coração de Faraó. Deus tem um negócio de endurecer, mas Ele também tem um poder de amolecer. E talvez você esteja vivendo uma situação na sua vida que pessoas precisam ser quebrantadas. Na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Gente que não cede, gente que não se quebranta. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Atos 16, versículo 14. O que diz o texto? Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Seu marido tem um coração duro? Ore. Para quando você falar, ou Deus falar, porque se você falar atrapalha. Mas quando Deus fala, Ele o quê? Abre. Ele é a chave. Isaías 45, versículo 2. Vamos ler esse texto e vamos tomar posse, como diz o pentecostal. Isaías 45, versículo 2. Vamos ler? Eu irei adiante de ti, endireitarei, quebrarei as portas de bronze e... Louvado seja Deus. Você crê que Deus pode fazer isso? Você tem um filho que está lhe dando trabalho? Não precisa se denunciar. Você tem um chefe que está lhe perseguindo no trabalho? O cara lhe odeia, lhe persegue, quer puxar seu tapete? Tem um ódio. Eu não sei, irmãos, eu tenho uma facilidade de arrumar gente para me odiar. De graça. De graça. O pastor pregou aqui hoje que a gente tem que amontoar brasas vivas sobre a cabeça. Eu quero dar um tiro. Eu não quero abraçar. Eu quero dar uma balada no desgraçado. O que eu lhe fiz? Me erra. É assim, irmãos. O Senhor Deus é Deus que arrebenta as portas dos corações, invadindo esses corações cheios de ira, de ódio, de inveja, com graça, paz e poder. Deus abre portas de corações pela ação soberana do Espírito Santo. E a graça de Deus e a ação de Deus, ela é irresistível. Irresistível. Então Deus abriu a porta da salvação, abriu a porta para a gente entrar na presença de Deus. Deus abre porta de corações duros. Mas Deus também abre portas
de prisões. E eu falo aqui de prisões, não somente no sentido físico, mas há prisões emocionais, há prisões financeiras, há prisões circunstanciais, há prisões relacionais. Está na moda agora abuso, né? Perseguir a igreja de Cristo. Prenderam Tiago e João. É difícil isso. Mas veja o que diz lá em Atos 5, 19 e 20. Atos 5, 19 e 20. Talvez você esteja vivendo um tipo de encarceramento hoje. Uma prisão. Quem já se sentiu assim, amarrado, sem saber o que fazer? Alguém aqui já sentiu assim? Os normais, só os normais. Você se sente amarrado, preso. Como se estivesse num poço de lama e perdição. Veja o que diz Atos 5, 19 e 20. O que é que diz? Mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide. Que coisa linda. Salmo 91, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Deus vai abrir portas na sua vida. Portas. Às vezes, irmãos, a gente, como pastor, tem que tratar de coisas assim, relacionais, e tem relacionamentos que são doentios. E eu, como não sou muito, falei, você tem que sair desse trem aí, ué. Porque tem pastor que diz, não, fica aí, sofrendo. Eu não digo isso, não. Você não casou para apanhar. Você não casou para apanhar. Para mim, a violência doméstica é pior do que o divórcio. Não existe isso. E Deus liberta você. Deus abre portas. Deus tira você de situações que você diz, não tem jeito. Veja lá em Atos 12, por favor. O mesmo exemplo em Atos, versículo 10. Atos 12, 10. O que diz lá? Atos 12, 10. O que diz? Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu o quê? E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante, aqui foi criado o portão automático. Abriu o quê? Automaticamente. Mas quem foi que abriu? Foi o Senhor. O Senhor tirou Pedro daquela situação de morte. Ele tinha 16 homens dormindo com ele. Dormir sozinho já é ruim, agora dormir com 16 homens. E o anjo vai lá, desperta ele, tira as correntes, abre os portões e coloca ele do lado de fora daquela situação. Presta atenção, Deus tem poder nessa tarde. Ele tem a chave para abrir você, para tirar você, para libertar você. Não adianta encurralar o crente. Não adianta querer destruir o crente. O nosso Deus é o Deus que abre portas. Lá em Êxodo, capítulo 14. Todo mundo conhece esse texto. Deus levou o povo. Tinha um caminho mais perto.
Mas Deus tem um negócio com o crente, Ele leva a gente sempre pelo caminho mais difícil. Eu digo, Senhor, me ajuda a acertar na Mega Sena, e eu construo o templo aqui, a gente resolve isso. Não, mas tem que ser com dízimo de viúva pobre. Ele não facilita nada para a gente, mano. Leva o povo pelo caminho. E aí o povo chega diante do mar vermelho. Atrás, irmãos, é o exército mais poderoso do mundo. O exército egípcio, com seus cavalos e os seus cavaleiros, tomados de ódio. Eles não estavam ali para brincar, não. Eles estavam para destruir o povo de Deus. E Deus põe esse povo num beco sem saída. Mas de repente, versículo 16, 14, 16, lê comigo aí. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio. Deus abre porta em situações mais complicadas da vida. Ele abriu o mar. Alguém disse que isso aí foi uma coisa de vento, que o mar só abriu 20 centímetros. E aí um tonto crente diz assim, mas 20 centímetros só? E por que depois que os caras entraram se afogaram? Como é que afoga com 20 centímetros de mar? Eu quero dizer para você que Jesus tem a chave. Ele abre. Ele faz a gente passar por situações em que a gente está numa situação encurralada ali. Aí você diz, Senhor, recebe o meu espírito. Nas tuas mãos entrega a minha alma. E Deus vai e o quê? E faz um milagre. Ele abre. Ele abre. Mas eu quero concluir. Eu gosto muito de entender. Veja lá, Colossenses, capítulo 4. Versos 3 e 4. Paulo diz assim: suplicai ao mesmo tempo, por nós, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Que coisa linda! Deus abre portas de oportunidades para a evangelização. E ele diz aqui em Apocalipse 3, 7 e 8: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que porta é essa? É a porta da obra missionária. É a porta da evangelização. É a porta para a gente trabalhar. O pastor Hernandes pregou um sermão aqui domingo, e eu que sou baiano, gostei muito, porque ele disse para Elias: come, bebe e dorme. Eu tomei posse. O Senhor dá enquanto dorme. Olha que coisa maravilhosa. Mas não é assim. Veja, lá em 1 Coríntios, capítulo 16, capítulo 16,
versículo 9. Lê comigo, o que diz? Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E há muitos o quê? Eu gosto aqui, uma porta grande e oportuna para quê? Para trabalhar. É o que Deus está fazendo com a nossa igreja aqui. Nós estamos tendo uma grande porta para fazer a obra dele. E nós temos que entrar e vamos trabalhar. Vai ter adversidade? Vai. Mas para isso existe a oração e Rivotril. Agora eu arrumei uma amante francesa chamada Aimé. É um remedinho que eu tomo, fica assim, zen. E nós vamos para cima. Há muitos o quê? Adversários. Não tem vida fácil para o crente. É uma porta que Deus abriu, ninguém vai fechar, mas você vai ter que entrar nessa porta e trabalhar com muita adversidade. Com muita adversidade. Eu queria que vocês fizessem um estágio aqui de uma semana no meu lugar. Eu queria trocar com você. Aí você diz, o pastor Arival não é normal. Não. Sou não. Aqui é só para doido, não tem outra solução. Aí o cara, pastor, você não tem burnout? Eu falei, não dá tempo. Não dá tempo. O senhor não vai tirar um ano sabático? O diabo não tira ano sabático. Não tira um dia, o desgraçado. Não tira. Ele está ao nosso derredor a todo tempo. A gente não tem sossego. Mas o que é bom é que aquilo que Deus abre, ninguém fecha. Essa igreja está aqui há 119 anos. Ninguém vai fechar essa igreja até Jesus voltar. Vamos ficar de pé para a gente orar? Vou perguntar aqui. Quem está precisando que Deus abra uma porta hoje na sua vida? Só os desesperados. Vem aqui na frente para a gente orar. Tem hora também que Deus fecha a porta, né? E Deus fecha a porta. Deus não tem educação. Ele bate a porta na cara da gente. Louvado seja Deus, porque nós somos uma igreja de pessoas normais. Mas Ele tem a chave. Ele é a raiz de Davi. Ele é o soberano. Ele é o soberano.